Olá, alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Estamos iniciando hoje a semana, dia 23 de agosto de 2021, com a nossa aula de espanhol. Aproveitando mais uma vez o tema de redação, semanal do nosso desafio de redações, eu estou trazendo aqui um texto que vai falar sobre a segurança na internet, ou mais especificamente os golpes, que são aplicados, as fraudes que são aplicadas na internet, através da internet. Então esse é o tema da redação nesta semana, que vocês já receberam. Eu já enviei algumas frases que vocês podem utilizar como citações, como alusões, e espero, tá certo, receber os textos de cada um de vocês e melhorar a nossa participação no desafio. Então, na aula de espanhol, nós vamos aproveitar o tema para ampliar um pouco do nosso vocabulário em relação à língua estrangeira, tá certo? Então, nós temos aí um trecho de reportagem, que vai falar justamente sobre as estafas virtuais. Então, pelo contexto aqui, já dá para identificar que as estafas virtuais são justamente o quê? Os golpes, As fraudes virtuais. E o nosso tema de redação, ele relaciona o aumento do número de fraudes na internet, de golpes, à pandemia. E por que isso acontece? Porque as pessoas estão cada vez mais conectadas, Então, cada vez mais as pessoas migram para o mundo virtual. Mesmo aquelas pessoas que antes não tinham habilidade, com o celular, o computador, hoje, por conta da pandemia, do isolamento social, se viram de alguma forma obrigadas a fazer uso dessas ferramentas. Então hoje as pessoas utilizam a internet para praticamente tudo, E isso tem um preço a pagar, Como as pessoas estão mais conectadas e resolvendo problemas financeiros, Sua vida bancária pela internet, então, consequentemente, os golpistas acabam migrando também para esse mundo virtual e aumentando a oferta de golpes, no ambiente da internet. Então, o texto vai falar um pouco sobre isso e também vai dar algumas dicas aí do que você pode fazer para evitar esse problema. Então, o título do texto é El drama de las estafas virtuales. ¿Por qué la pandemia disparó la cantidad de casos y cómo evitar ser víctima? La erupción de la pandemia de coronavirus COVID-19 mudó a gran parte de las actividades cotidianas del mundo de la presencialidad y los átomos de la distancia social y la virtualidad. Eu não vou traduzir aqui palavra por palavra, porque é interessante que você tente construir um sentido, atribuir um sentido para o texto. Então não é necessário traduzir palavra por palavra para você entender aqui o que se passa, O que é que o texto está procurando mostrar. Então ele começa falando que a pandemia de Covid-19, que estamos ainda vivendo, ela fez com que as pessoas olhassem para o mundo virtual de uma outra forma, Al movernos hacia una vida más cibernética, arrastramos con nosotros a los problemas del mundo físico. Então, fraudes, golpes, sempre existiram no mundo físico, no mundo do contato entre as pessoas. Quando elas migram para o mundo virtual, então essas fraudes, esses golpes, eles são adaptados para a internet. El fraude y el delito nos acompañó en la mudanza. De aí que bancos, fintechs e outras entidades financeiras hayan tenido que reforçar as campanhas de ciberseguridad e conscientización ante uma disparada de los casos de estafas virtuales, que segundo um experto aqui não é um esperto no sentido de sabido, não. Esperto é alguém especializado, tá certo? Então, segundo aí um especialista, esse tipo de crime, de golpe na internet, cresceu apenas no ano passado, aí, o primeiro ano da pandemia, 300% no ano passado. Então, à medida que cresce o acesso à internet, as pessoas cada vez mais utilizam serviços bancários por meio da internet, fazem compras, vendem produtos, então cresce também o número
de golpes na internet. Segundo parágrafo. Diego Real, responsável de seguridade informática do Banco Bica, respondeu algumas perguntas de Infobae respecto a que es lo que están viendo desde los bancos em matéria de fraudes e como tratam de prevenirlo. Então esse Diego Real aí é um especialista, é um experto, né, em segurança digital, e aí ele vai responder algumas perguntas que a reportagem aí está fazendo sobre segurança digital. Então vamos ver o que é que ele diz aí. Quais são as estafas mais comuns? Então aqui eu chamo a atenção, né, para a dupla pontuação que é feita no espanhol. Quando se faz perguntas ou exclamações, se utiliza essa dupla pontuação aí. Atualmente, as estafas realizadas através de engenharia social, lo que popularmente se conhece como el conto del tío, lamentablemente tienen mucho éxito y son las que generan maior impacto en la economia de la gente. Então ele está dizendo aí que o tipo de crime mais comum seria esse crime conhecido popularmente como o crime do tio, né? Alguém que liga para você se passando por alguém da família, um primo, alguém conhecido e que precisa de uma ajuda, né, para fazer alguma coisa urgente. Então, por incrível que pareça, esse tipo de crime ele ainda acontece muito. Se realizam maiormente através das chamadas telefônicas e diversas estratégias para enganar a la gente. Essa expressão aí, la gente em espanhol, enganar as pessoas, com um fim supremo. Qual seria a finalidade aí? Roubar o dinheiro de las cuentas bancárias. Estas estratégias vão cambiando constantemente. Cambiar é um verbo importante no espanhol, é o verbo mudar. Então essas estratégias vão mudando, cambiando constantemente. À medida se vão construindo estratégias de defesa e que se vão divulgando as metodologias de engano através da viralização em redes sociais e meios de comunicação em geral, estas estratégias vão perdendo efetividade e são reemplaçadas por outras. Então ele está dizendo que as estratégias elas vão mudando e à medida que elas vão perdendo a sua efetividade, que as pessoas vão conhecendo esse golpe, né, que está sendo aplicado, essas estratégias elas vão sendo adaptadas pelos criminosos. Los estafadores, ou seja, os criminosos, né, virtuais, os criminosos da internet, são muito hábeis, muito criativos e constantemente estão a la búsqueda de las debilidades de la gente, das pessoas novamente, para aprovechar-se de ellas. La pandemia y el aislamiento social contribuyeron a que el uso de las herramientas digitales de compra y pago creciera exponencialmente, y con ello también crecieron las estafas. Con la pandemia también aparecieron muchas nuevas modalidades de estafas y a través de llamadas telefónicas. 1. Estafas utilizando a ferramenta de pago de BIM, que seria o débito imediato, que a gente conhece aqui como débito automático. Então cresceu muito esse tipo de crime aí, utilizando cartões de crédito, né, ou de débito automático. 2. Confirmação de préstamos pré-aprovados, então empréstimos, né, pré-aprovados, e posterior transferência de los fondos a cuentas de los estafadores ou cuentas mulas. As cuentas mulas aí seriam contas falsas, né, utilizadas somente para aplicar esses golpes. Criação de sitios web idênticos a los de los bancos para roubar usuário e contrasenha de home banking. Essa expressão aí, home banking, seria em inglês, né? Então, a criação de sites da web idênticos aos dos bancos, né? Para roubar os dados do usuário. Então, os criminosos, eles criam uma página, tem todo esse trabalho de criar uma página muito semelhante, né? Quase idêntica ao do banco oficial, para que o usuário acabe digitando sua senha, né? Suas informações bancárias ali e tenha seus dados roubados. 4.
Não, é o 4 mesmo. Engaños utilizando las publicaciones de compra-venta em sitios de internet como Marketplace e similares. Então, enganos, né, golpes, fraudes, utilizando publicações de compra e venda em sites da internet como Marketplace, Mercado Livre e outros, né? OLX. Quais são as armas que utilizam os estafadores em geral? Então, quais são as armas que esses golpistas utilizam, geralmente? Se aproveitam do desconhecimento, la ingenuidade, la necessidade e el apuro de la víctima. Sempre apostam a não deixar pensar, não dar tempo a la vítima e pressioná-la para que atue rápido. Recomendações. Só traduzindo aqui essa parte, é interessante mostrar aqui quais são as principais armas que esses golpistas utilizam. Eles se aproveitam do quê? Do desconhecimento das pessoas, né, sobre um aplicativo, sobre uma página na internet, sobre o próprio uso, a segurança na internet, a ingenuidade das pessoas. Então, pessoas idosas acabam sendo um alvo maior desses criminosos, né? Pela ingenuidade, pela falta de conhecimento que tem com a tecnologia. E aí a necessidade a necessidade da vítima, que muitas vezes se coloca em apuros, né? É isso que ele está dizendo aí. E quais são as recomendações? Recomendações que se pode dar para evitar esses tipos de golpes. Enquanto há a forma de evitar cair em todo tipo de estafas através de WhatsApp, a Brigada Investigadora del Cybercrimen Metropolitana recomenda ativar a verificação em 2 passos. Isso você pode fazer no seu telefone, para quem utiliza o WhatsApp aí, localizar a opção ajustes da conta, né? Então, tornar a sua conta privada, que vai receber mensagens somente de pessoas conhecidas, pessoas autorizadas, né? Ele diz aí, quando está ativo, este mecanismo de seguridade te pedirá uma nova contraseña de 6 dígitos cada vez que se quiera registrar a conta em um novo dispositivo. Este passo se suma ao código de verificação por SMS. O SMS são aquelas mensagens de texto. Também se deve proporcionar um correio eletrônico que permite recuperar a conta, um e-mail, né, correio eletrônico, em caso de olvidar. Olvidar é um verbo importante também no espanhol, é o verbo esquecer. Em caso de esquecer a chave de 6 dígitos. Não siga os enlaces. Os enlaces são aqueles links, né, que são enviados. Então você não pode clicar em qualquer coisa, né? Se lhe chega um link não solicitado ou de uma fuente desconhecida, não lo abra. Esto podría permitir a los delincuentes acceder a sus cuentas. Não comparta códigos. Compartir em espanhol, dividir, né? Assim como as claves de las tarjetas de comercio. Tarjetas seriam os cartões, né? Cartões de crédito, de débito. É importante aprender a não entregar as claves. Además, conhecer quem tem acesso a seu smartphone contribui a diminuir os riscos. Avisar quando se é vítima de la estafa. Si já se cayó en el engaño, avisar de esta situação a seus contatos e através de outra rede social para que não depositem en las cuentas de los estafadores. Sempre dudar aí seria duvidar, né? Ante qualquer informação não solicitada. Este consejo é válido para qualquer rede social ou código que se reciba. Aqui nós temos um infográfico falando mais sobre os tipos de crimes na internet, né? Tendências de fraude para 2021. Desde a perspectiva do usuário contenido. Então aqui ele vai falar sobre o roubo de identidades, né, na internet, fraudes eletrônicas, apropriação de contas, hackeios a dispositivos de captura de voz e fraude em redes sociais. São diferentes tipos de golpes aí que podem ser aplicados na internet. Então é bom sempre estar
de olho nessas dicas, nessas recomendações aqui de segurança que ele dá. Não clicar em qualquer coisa, não compartilhar senhas, né, cartões, sempre duvidar de qualquer informação que é solicitada a você, que você não sabe de onde vem, né? Ativar todo tipo de segurança necessário quando se usa certos aplicativos, principalmente aplicativos bancários, já que hoje em dia cada vez mais as pessoas utilizam esse tipo de aplicativo, né? Cada vez mais as pessoas estão deixando de ir ao banco, estão resolvendo seus problemas bancários através da internet. Então vale aqui a reflexão, né? A ampliação do tema da discussão sobre a redação dessa semana. E aí, para encerrar, você vai responder a essas 3 perguntas aqui, bem simples, para quem acompanhou aqui toda a discussão, a leitura do texto. Primeiro, que relação existe entre a pandemia e o aumento do número de golpes na internet? Segundo, quais são os tipos de golpes ou fraudes mais comuns na internet, segundo o texto? E terceiro, quais as principais recomendações presentes no texto para evitar os golpes ou fraudes na internet? Então vocês vão responder aí essas 3 questões, eu coloquei em português aí para facilitar a compreensão. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá certo? Fico aqui no aguardo das respostas. Desejo a todos uma boa noite e um bom trabalho. Tchau, tchau.